Então, chegamos, tá? Graça e paz a todos. No vídeo de hoje, nós vamos falar de algo que tem acontecido nas redes sociais, que é a revolta do cantor e pastor Thales Roberto com a subida de Gessé Aguiar nos altares, tá? Gessé Aguiar subiu algum tempo atrás no altar da Igreja Casa e há pouco tempo também ele subiu no altar de uma assembleia na qual seu tio é pastor e o convidou para cantar, tá bom? E Thales Roberto se posiciona e ele solta mesmo o verbo a respeito de tudo isso, desse evangelho de aceitação e desse Deus que é só amor, tá? E você vai ver que ele solta o verbo de verdade junto comigo nesse vídeo. Então, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, que isso nos ajuda a alavancar o nosso canal na internet, tá? E seja muito bem-vindo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Viva a verdade da palavra de Deus dentro da sua casa. Seja cheio da verdade do Espírito Santo. Cultive a palavra nos seus filhos. Cultive a verdade nos seus filhos. Viva a glória de Deus sobre a sua vida. Receba mapas e desenhos celestiais e depois sai para transformar o mundo. Não é o contrário. O mundo não será transformado por pessoas performáticas que fazem coisas em nome de Deus. O mundo será transformado por pessoas que não são almáticas, mas são cheias do Espírito Santo, governadas pela presença do Espírito Santo de Deus. Dias após que o ex-cantor gospel Gessé Aguiar foi convidado para ministrar na Igreja Casa de Goiânia, vários fiéis se manifestaram revoltados nas redes sociais, já que muitos... Vocês lembram desse episódio, né? Que a Igreja Casa era governada, era liderada pelo pastor Davi Passamani, esse mesmo que caiu aí, deu mole, entendeu? Mandou mensagens aí para uma fiel sobre coisas muito, muito íntimas, né? E está até afastado da liderança da Igreja Casa. Ele chamou o Gessé Aguiar para subir no altar que o Gessé Aguiar estava no culto. E isso causou uma revolta muito grande no meio evangélico e pelos fiéis, tanto da Igreja Casa quanto de outras igrejas também, tá? Então foi esse posicionamento que levou o Thales Roberto a entrar com essas questões de dizer que nós somos transformados de dentro para fora, primeiro dentro da nossa casa, para depois nós irmos para o lado de fora, sobre a questão de subir nos altares em pecado, e esse evangelho de aceitação, que não é dessa maneira, não é de qualquer forma que nós achamos que podemos adorar a Deus. Tá? Muitos acreditam que ninguém deveria subir no altar para ministrar estando em pecado. No entanto, Gessé Aguiar mais uma vez apareceu ministrando em um culto, dessa vez na Assembleia de Deus Balneário, igreja na qual o seu tio é pastor. A presença do cantor ministrando de novo numa igreja... Muito fácil, né? Muito fácil. O tio do cara é pastor da igreja. Aí é que está a questão da gente entender. Pior do que uma liderança sem unção, sem autoridade, são pessoas que colocam a sua cabeça debaixo da mão deles para ser abençoado, para receber unção de quem não tem, para receber autoridade de quem não tem. Evangélica causou novamente revolta nas redes sociais, e quem se manifestou sobre o assunto foi o cantor Thales Roberto, que mandou um duro recado para aqueles que cantam no altar estando em pecado. Nunca foi tão necessário que nós fôssemos de verdade cheios do Espírito Santo, crentes verdadeiros naquilo que a palavra de Deus diz, porque hoje a verdade é relativizada, existem muitas verdades, muitas coisas sendo ditas, e o cerco vai se fechando, e a gente escuta tanta coisa, vê tantas mensagens, e o nosso cérebro acaba criando o nosso próprio evangelho, né? A gente vai relativizando, criando, eu concordo com isso, não concordo com aquilo, eu acho que isso é assim, e eu acho que nunca foi tão necessário que nós fôssemos cheios do Espírito Santo. Nunca foi tão necessário que nós buscássemos o Senhor, que nós entendêssemos a palavra de Deus. Nunca foi tão necessário que nós tomássemos a forma da obra do Senhor e vivêssemos aquilo que está escrito no livro da verdade sobre nós. E aquilo que Jesus disse para Nicodemos tem mexido muito comigo. Nicodemos, você precisa nascer de novo. O homem inteligente que conhecia as Escrituras, o homem que era velho de igreja e que pensava que sabia tudo, ele disse: Senhor, mas como é possível que uma pessoa entre na mãe e saia e nasça de novo? O que Jesus estava dizendo não era isso. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: você pode ser filho de alguém que é bom, mas você nunca vai ser bom. A sua justiça nunca vai poder te salvar. Nascer de novo é transformar, é mudar o espírito que governa a sua mente.
A Bíblia fala sobre os espíritos rudimentares que governam, que estão sobre a cabeça dos filhos da desobediência. Ou seja, o nosso pensamento não começa na nossa mente, ele começa nos espíritos rudimentares que governam esse tempo, os filhos da desobediência. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? Quando Jesus estava dizendo para Nicodemo, você tem que nascer de novo, ele estava dizendo, você precisa trocar o espírito que governa a sua mente. Ser cheio do Espírito, nascer do Espírito, permitir que o Espírito gere os frutos do Espírito em você. Ainda que você conheça a palavra, ainda que você viva a palavra, ainda que você ande na palavra, que você pense que você sabe muito, que você é muito inteligente, você precisa nascer de novo. Você precisa permitir que os frutos do Espírito fluam em você. E esse fruto só pode fluir de você se o Espírito Santo colocar. Nunca foi tão necessário que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Nós não precisamos de mais músicos bons, nem de músicas maravilhosas. Nós não precisamos de visualizações em músicas que cantamos sobre Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Mesmo porque, quando a gente fala que precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, não é só sobre cantar ou sobre pregar. Não é só sobre mostrar uma coisa que de repente nós não somos. Nós temos que subir nos altares da igreja e sermos verdadeiros, e mostrarmos a transformação que já existe dentro de nós para as pessoas do lado de fora. A gente tem que entender que eu não posso subir num altar de igreja de qualquer maneira, sem para falar uma verdade que eu não vivo. Não tem como eu cantar algo sobre Deus se eu não vivo aquela essência sobre Deus. Não tem como eu dizer que eu amo a Cristo se eu não pratico aquilo que está escrito nas Escrituras, aquilo que está escrito na Bíblia. Se eu não sou um crente verdadeiro, um crente de verdade, se eu não abomino o pecado, não adianta eu subir no altar de uma igreja cheio de pecado, dizendo que é normal, porque não é normal, é confronto, é contrário à Bíblia. O que a Bíblia diz não se tira um tio, não se tira um acento, não se tira uma vírgula. Então a gente tem que entender que a verdade está escrita, a gente vive a verdade. Aí me vem um vídeo, aí eu estou até pensando em fazer um vídeo sobre o J.A., falando sobre a origem da Bíblia. Quem é ele para falar sobre a origem bíblica? Ele não tem nem legalidade, não tem nem estudo para isso. Nem estudo bíblico para isso ele tem. Para falar sobre verdades da Bíblia, que a Bíblia foi escrita só por uma época e ele só tira aquilo que é de bom e o que não é de bom ele deixa para lá. É esse evangelho que a gente está falando de aceitação, onde a pessoa só vive aquilo que para ela acalenta a sua alma e não te condena. O mundo precisa de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, obreiros poderosos que não têm que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade, pessoas que caem e se levantam e são restauradas, pessoas que sabem fazer o caminho de volta, não pessoas que têm remorso pelo erro que cometeu, mas verdadeiramente arrependidas do seu pecado e que voltam à prática das primeiras obras, que se lembram de onde caíram, se arrependam e voltem à prática das primeiras obras. Quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A gente vê tanta coisa, escuta tanta música, fala tanta coisa, tem tanta mensagem rolando por aí, mas eu quero dizer para você, nunca foi tão necessário que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, que gastemos tempo com a palavra de Deus, que gastemos tempo em oração, em jejum, em consagração. Não em posts e coisas que você escreve e fala para ter seguidores, ou para ter likes, ou para buscar o sucesso, para buscar a fama, não. Sermos cheios do Espírito Santo para ganhar os que estão de fora. As pessoas que estão fora não vão ser convencidas por uma mensagem que é para dentro do aquário. O Espírito Santo, os frutos do Espírito, se você for cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai gerar em você uma nova mensagem. Você vai ser a mensagem. Você é a Bíblia da sua casa. Você é a Bíblia da sua família. O Espírito Santo sabe o que a sua família precisa ouvir e ele vai contar com você. Você vai ser uma opção para o reino de Deus na terra. Esse é o nosso tempo. É joio ou é trigo? É o Espírito Santo ou não é? Não é o que Deus vai me dar, é o que Ele vai fazer em mim, é o que Ele vai me tornar, é eu ser uma opção para o reino de Deus na terra, é como o Senhor vai me usar. Eu estou aqui na minha casa, a gente está fazendo uma reforma, então vem um profissional e ele usa um instrumento para instalar a luz. O importante é a luz, não é um instrumento. Entende? O importante é o efeito que a luz vai gerar, não é o instrumento. Depois que ele usa o instrumento, ele guarda o instrumento e acabou. A luz continua brilhando. Nós somos um instrumento. O Senhor tem nos revelado isso nesses dias. Você é o instrumento de Deus. Mas você tem que estar afiado. Tem que estar cheio do Espírito Santo, tem que estar em funcionamento. Não é usar as suas ideias, não é usar a maneira que você pensa, as estratégias naturais, coisas que o homem te ensina, não. É usar o Espírito Santo, é ser cheio da glória do Espírito Santo de Deus. Nunca foi tão necessário que nós sejamos
cheios do Espírito Santo de Deus, cantores cheios do Espírito Santo, pastores cheios do Espírito Santo, pessoas cheias do Espírito Santo, membros cheios do Espírito Santo, levitas cheios do Espírito Santo, músicos cheios do Espírito Santo. Não cantar coisas, refrões que as pessoas vão cantar e vão continuar com a mesma vida, mas baixar do céu canções do Espírito que mudem e transformem os corações. Nossas músicas humanas não podem quebrar as barreiras que Satanás tem colocado. A gente vai cantar, a gente vai chorar, a gente vai levantar as mãos e não vai acontecer nada. O mundo precisa ser transformado por pessoas cheias do Espírito Santo. Esse é o avivamento. Famílias comprometidas. Gere dentro da sua casa um ambiente para o Espírito Santo. Viva a verdade da palavra de Deus dentro da sua casa. Isso aqui é muito sério que ele está falando, para a gente viver a verdade de Deus dentro da nossa casa e sermos cheios do Espírito Santo, onde tenhamos famílias estruturadas. Mas, na verdade, infelizmente, o que tem acontecido muito são pessoas que só leem a Bíblia quando chega o momento da pregação na igreja ou quando alguém fala um texto em alguma oportunidade dentro dos cultos. Tem pessoas que não querem mais tirar seus momentos de oração, não acordam nas madrugadas para orar ou durante o dia não entram para dentro do seu quarto e oram. Pessoas que não pautam mais a sua vida na leitura bíblica, na leitura da palavra, pessoas que não têm conhecimento bíblico nenhum, não buscam intimidade nenhuma com Cristo, mas querem as manifestações espirituais na sua vida. Pessoas que vivem questionando a Deus porque a vida não transforma, porque a vida não muda, porque só vive passando aperto e necessidade, ficam reclamando, se queixando nas redes sociais, mas não param para ouvir a voz de Deus porque não tem relacionamento com Cristo, não sabe nem como se faz. E muitos vão criticar porque os pastores não ensinam. Muitos pastores ensinam sim, só que tem gente que não faz a mínima questão de prestar atenção no aprendizado. Seja cheio da verdade do Espírito Santo. Cultive a palavra nos seus filhos. Cultive a verdade nos seus filhos. Viva a glória de Deus sobre a sua vida. Receba mapas e desenhos celestiais e depois sai para transformar o mundo. Não é o contrário. O mundo não será transformado por pessoas performáticas que fazem coisas em nome de Deus. O mundo será transformado por pessoas que não são almáticas, mas são cheias do Espírito Santo, governadas pela presença do Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos de mais likes. Nós não precisamos de mais visualizações. Nós não precisamos ser vistos. Nós não precisamos estar correndo atrás de pessoas que nos sigam para sermos reconhecidos pelos homens. Nós precisamos manifestar a glória de Deus no mundo através da nossa história. Por isso se esconda, se enche de Deus, busca o Senhor. O mundo tem uma estratégia, Deus tem outra. As pessoas vão te empurrar para um lado, Deus vai te empurrar para o outro. A mente do homem empurra o homem para longe de Deus. Vão te ensinar um monte de estratégias para a sua carreira, para o seu ministério pastoral ou seu ministério de música. Mas a verdade é, se você quiser fazer as coisas não em nome de Deus, mas as coisas que Ele tem, você precisa se esvaziar de você, se esvaziar dessas estratégias, entrar no seu quarto, fechar a sua porta, falar com Deus em secreto, e o Deus que te ouve em secreto vai te promover, sabe? Eu concordo com uma boa parte daquilo que ele diz, com outras eu discordo, tá? Como ele está colocando ali, que cuidado com os conselhos que você ouve, com estratégias que você ouve. Se fosse assim, se a gente não precisasse ouvir ninguém, não precisava de igreja, não precisava de pastor para aconselhar, para te trazer uma palavra de transformação. Muito cuidado com isso. Filtre sim aquilo que você ouve. Algumas estratégias que são aplicadas. Filtre sim alguns conselhos. Veja quem está te aconselhando, quem está querendo aplicar uma estratégia na sua vida, como é a vida, como é o caráter, como é dentro de casa, como é do lado de fora, a vida ministerial. Observe essas coisas sim, só que não cauterize a sua mente, o seu ouvido e o seu coração para tudo, porque tem muito conselho que vai alavancar a tua vida. Tem muita ministração, tem muita estratégia que Deus tem dado aos pastores que vão se transformar e te ajudar a romper a sua vida, o seu chamado ministerial, e vai transformar a tua história sim, tá? É o tempo, eu oro no nome de Yeshua, no nome de Jesus, que o Senhor levante aqueles que são dele, os verdadeiros adoradores, que adoram não só em espírito, mas na verdade, a verdade. Você conhece a verdade e a verdade liberta. O mundo precisa ser liberto e nós não vamos libertar o mundo batendo boca com o mundo. Esquece, irmão.
Esquece. Você vai bater boca com o mundo e você vai ser atropelado pelo mundo. Jesus não batia boca com o mundo. Jesus era a verdade presente de Deus. A mensagem que ele trazia era mais poderosa que o mundo. A força que estava dentro dele era mais poderosa que a força do mundo. E ainda que eles matassem, não poderia ser morto, porque era a verdade presente de Deus, e aquilo que é verdade presente de Deus não pode ser morto. Por isso que a mensagem está aí até hoje. Eu oro que nós sejamos cheios da glória do Espírito Santo de Deus. Eu oro para que o Senhor te leve no destino que Ele tem. Às vezes o destino que Ele tem não é o destino que você tem. E vou te dizer, às vezes o destino que Ele tem vai ser um destino que as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, olha lá, tadinho do fulano, né? É melhor ser tadinho para as pessoas, mas ser aprovado pelo reino de Deus. Você não precisa da aprovação de ninguém. Gostei muito disso aqui, tá? Gostei muito disso aqui. Para muitas pessoas nos olham, nos veem como coitadinho, como prisioneiros religiosos, como prisioneiros de igreja. Muita gente olha, de repente, seu momento de dificuldade e começa a dizer assim, ah, tadinho, que Deus é esse que deixa ele passar momentos difíceis? Melhor ser tadinho aos olhos das pessoas e ser um homem, uma mulher de Deus ao olho de Deus, entendeu? Melhor que as pessoas nos olhem e fiquem duvidando de algumas coisas. Como pode estar sofrendo tanto, estar passando tanta dificuldade, mas não deixa de ir para a igreja? Ah, tadinho, está vivendo momentos de dificuldade. Mais uma vez, melhor ser tadinho ao olhar das pessoas e ser escolhido, ungido de autoridade aos olhos de Cristo. Essa é a nossa chamada. A gente não tem que ficar fazendo as coisas pela aceitação dos outros, entendeu? Mas sim na nossa busca constante do céu, de Cristo, em adoração. Você não precisa de like de ninguém. Você não precisa de comentário de ninguém. Você não precisa de curtida de ninguém. Você não precisa de posição de ninguém. Você precisa estar alinhado com a presença do Espírito Santo. Ô Thales, não dificulta o nosso trabalho. O nosso canal precisa do seu like, precisa da sua curtida, precisa da sua inscrição, do seu comentário. Então faça isso. Ainda bem que ele não está falando do meu canal do YouTube, tá? De Deus, Ele vai corrigir, Ele vai abençoar o seu casamento, seu relacionamento, sua vida profissional, Ele vai te dar o recurso que você precisa. Você não precisa de dinheiro, você precisa que o favor do Espírito Santo esteja sobre você. Se o favor do Espírito Santo estiver sobre você, se você estiver alinhado com aquilo que Deus tem sobre você, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Se o Senhor for o seu pastor, nada te faltará, mas deixa que Ele seja o seu pastor. Despindo-nos de toda a velha natureza, tirando a nossa velha natureza, avançando em coisas que nós necessitamos avançar, crescendo em coisas que nós precisamos crescer, soltando coisas que nós precisamos soltar. Sucesso não é sinal da aprovação de Deus para o ministério de ninguém. Ó, isso aqui é muito certo. Sucesso não significa que o seu ministério está sendo aprovado. Tá? A gente conhece muita gente aí de igreja grande, de ministério com a música grande, instrumentistas, levitas, com ministérios enormes, tá? Que isso não significa a aprovação de Deus. Ah, mas a igreja está muito grande. Não significa aprovação de Deus, porque se fosse assim, as igrejas pequenas então estão sendo reprovadas por Cristo. A igreja que é pequenininha, que tem pouco membro, está sendo reprovada por Cristo. Que diferença é essa? Tem muita igreja aí que não prega mais a verdade, não prega a palavra, não prega a Deus, mas prega, venha como estás e pode permanecer, pode viver uma vida de pecado, uma vida de erro, que Deus vai continuar te amando. Esse é o evangelho verdadeiro e essas igrejas estão cheias. Igrejas que só bate o pé, roda, é só visão, revelação e profecia, as igrejas estão cheias porque as pessoas estão atrás de bênção, estão correndo atrás daquilo que a Bíblia disse que não precisa correr. Então, nem todo movimento, nem todo ministério grande é sinônimo de aceitação de Deus, tá? Like, nem curtida, nem visualização, nem nada disso. Estou falando de internet, mas em qualquer área da sua vida. Ganhar muito dinheiro não significa que Deus está com você. Se você está sendo bem sucedido, não significa que Deus está com você. Você pode ter muito e Deus está longe de você. E você pensar que Deus está te dando. E talvez isso que você está tendo está te afastando do propósito original de Deus. Quem está te falando? Quem tem experiência e já viveu. Talvez as coisas que você está dizendo que Deus está te dando estão roubando de você o propósito e o projeto original do Espírito Santo que você... Ó, ele está falando com propriedade porque ele já viveu isso, tá?
Ele está dizendo ali, de uma forma muito sincera, que ele foi corrompido por toda essa fama, por todo esse sucesso que ele achou que tinha e que Deus estava com ele. A chegar ao ponto dele falar uma coisa que isso tornou a carreira dele muito difícil. Tá? Tanto que ele está sumido dos palcos, está pastoreando uma igreja lá fora, fora do país, e ele está falando por experiência própria. Tá? Que ele teve muita coisa, muita fama, vários shows, muito dinheiro, e ele achou que Deus estava com ele, tá? Até o ponto dele entender que ele havia sido levado por toda essa fama aí, tá? Você sabe que você tem que cumprir. Se você for refém de dar uma resposta para as pessoas e de provar para as pessoas que você tem que ser, tem que chegar e tem que avançar e tem que ser grande e tem que não sei o que, não sei o que, se você for refém disso, você vai perder o propósito de Deus. Porque às vezes a grandeza de Deus não é a grandeza dos homens. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Então é o seguinte, irmão, vamos para cima, vamos buscar o Senhor. Vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Deus está mudando, e eu acredito que, assim, não Deus está mudando, Deus está mudando uma chave no céu. Pum, pum. Agora é o tempo dos verdadeiros. Os verdadeiros. Tudo aquilo que não é verdadeiro vai cair nessa temporada. Vai cair. Tudo aquilo que não é verdadeiro vai cair. E aqui eu concordo muito com ele. Tudo aquilo que não é verdadeiro, pessoas que estão no altar pregando, pessoas que estão liderando, pessoas que estão louvando, tudo aquilo que não é verdadeiro, seja dentro da igreja ou do lado de fora, não vai permanecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que as máscaras caiam, que todos os pecados, as mentiras sejam verdadeiramente reveladas, para que a gente possa viver um evangelho verdadeiro, sem esconder nada dos outros, pessoas sem medo de serem acusadas por Satanás por conta dos seus pecados. Então eu sou muito a favor, de verdade, que Deus derrame algo sobre essa terra, sobre esse planeta, tá? Que venha desmascarar e derrotar, destruir toda mentira, todo engano, em nome do Senhor Jesus Cristo, e traga somente para a gente a verdade. Doa, mas cura, confronta, mas transforma. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, vira essa chave na sua vida. Muito obrigado por ficar conosco até o final e Deus te abençoe.